Um abraço negro, um sorriso negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Bora, gente! Negro é a raiz da liberdade. Um abraço negro. Um abraço negro, um sorriso negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Bom dia a todos e a todas. Meu nome eu sou a Sheila Dias, né? Para muitos a Sheilinha. Quero dizer primeiramente que eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa manhã. E aí, nessa conversa inicial, eu saúdo, né, aos meus mais velhos e às minhas mais velhas presentes. Eu saúdo aos meus ancestrais e às minhas ancestrais. E aí a força das Iabás, das mulheres negras, né, das nossas grandes guerreiras, das orixás femininas e todas essas mulheres que contribuíram e vêm contribuindo para a emancipação não só do povo negro, mas de toda a humanidade. Gostaria também de saudar os companheiros que estão realizando esse encontro, né, que a gente sabe que hoje os movimentos sociais eles vêm sofrendo com a ofensiva neoliberal, eles vêm sofrendo com o capitalismo, né, sofrendo uma desmobilização. Né? Há pouco eu estava vindo para cá e eu encontrei a galera do turismo, já indo fazer o seu turismo, passeando, porque eu também reivindico, eu acho que é importante, né, porque muitos não conhecem o Rio de Janeiro, é uma cidade famosa não só pela sua violência, mas pela sua beleza. E aí acho que é importante assim, esse turismo. Mas aí também pensar um pouco de como que é complicado a gente fazer um encontro, não só no Rio de Janeiro, mas em qualquer parte desse Brasil, com todas as dificuldades que nós temos. E aí é nesse sentido que eu saúdo os companheiros e as companheiras, porque tem que ter muita garra para botar um encontro de pé. Pode ser um encontro de 2 ou 3, ou como o Zé Paulo Neto costuma dizer, dos ceguinhos da esquina, né, que fica ali na esquina reivindicando alguma coisa, mas que tem que se organizar. E é a partir dessa organização e desse desprendimento, né, um domingo, véspera de feriado, a gente podia estar em qualquer outro lugar e nós estamos aqui porque nós temos um compromisso, né, um compromisso ético, político, um compromisso de verdade, de transformação da ordem vigente, a ordem capitalista. Então, feitas essas considerações, eu abro a minha fala com uma citação do Joaquim Barbosa, ministro do Supremo Tribunal Federal, que diz: "Não há nação que tenha se erguido da condição periférica à condição de potência, mantendo uma política de exclusão." E aí, pegando essa fala do Joaquim Barbosa, eu não sei se vocês acompanharam, que essa semana foi votado no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade das cotas ou a inconstitucionalidade das cotas, no caso aí das ações afirmativas com a política de cotas. E aí, eu sou militante de uma associação de mulheres negras chamada Aquatune. Eu gostaria que, por favor, tirando os meus alunos e os meus companheiros lá, meus queridos, né, companheiros lá da UFOP, que já me ouviu falar, né, eu gostaria que levantasse a mão quem conhece a Aquatune, quem sabe quem foi a Aquatune. Então, assim, né, nós temos ali 2 companheiras que conhecem a história, 3 companheiros que conhecem a história de Aquatune. E aí a minha fala vai um pouco no sentido do que a Malu estava falando, né, sobre a questão étnico-racial, mas também a questão de gênero. A Aquatune, ela foi a avó de Zumbi dos Palmares, né? Todo mundo conhece Zumbi, aí a gente faz um recorte de gênero, né? Como se Zumbi fosse filho de chocadeira. Ele não tem passado, ele não tem uma mãe, ele não tem um pai, ele não tem ninguém. É Zumbi dos Palmares e ponto. Né? E a Aquatune, ela foi uma princesa que ela viveu no Congo, mais ou menos entre o século XV, final do século XV, início do século XVI. E a Aquatune, ela foi trazida para o Brasil. Lá no Congo ela liderava um exército de aproximadamente 10.600 homens.
E a Aquatune foi trazida para o Brasil e identificada, né, uma vez identificada como uma liderança, a Aquatune ela foi colocada como escrava sexual de reprodução. É o que se faz com as lideranças ainda hoje, né? Hoje a gente tem uma forma até, né, mais violenta, que é mata logo. A gente está vendo aí a questão do meio ambiente e a gente lembra muito do Chico, né, e a luta dele lá contra a morte lá da Mata Atlântica, contra as grandes empresas de borrachas, e aí a gente vê, né, que as coisas elas continuam nessa reprodução. E a Aquatune foi identificada como uma escrava sexual de reprodução, né, foi colocada como uma escrava sexual de reprodução, e mais tarde a Aquatune foge e ela começa essa luta que hoje nós entendemos, essa organização, que mais tarde o seu neto, Zumbi dos Palmares, dá continuidade à luta da sua avó, né, e que é a organização quilombola, a organização dos quilombos. E aí, por que militar numa associação com o nome de Aquatune? A Associação de Mulheres Negras Aquatune do Rio de Janeiro, da qual eu faço parte, né, hoje nós temos 7 integrantes, mas nós já tivemos 23, e é entendendo também um pouco dessa coisa dos movimentos sociais, de como que a gente é sufocado e levado nessa aceleração da vida social, essa aceleração do processo de viver a vida, e que muitas das vezes essas nossas bandeiras acabam ficando um pouco de lado, né, porque a gente tem que se dedicar a essa reprodução da vida social, e aí, no caso, para quem quer ser mãe, para quem quer, né, ganhar um dinheiro suficiente para comprar sua casa própria, e por aí vai. E aí hoje nós temos 7 integrantes, nós temos a Tatinha, que está fazendo medicina em Cuba, tem a Bia, né, a Aline, que faz mestrado na USP, Evelyn, que é do Serviço Social também da UERJ, e a Deise, que é das artes, né, e eu. E aí o que acontece? E a Flávia, que é da dança, né, lá da UFRJ. E aí o que acontece? Por que essa necessidade do Aquatune? O Aquatune, ele nasce, né, da necessidade de articular bandeiras, de articular as bandeiras, vamos assim colocar, as bandeiras levantadas pelo movimento negro, ou os movimentos negros, na época o MNU, que nasce em 1978, e o MNU ele nasce de uma manifestação lá na porta do Teatro Municipal de São Paulo, né, após ser instaurado o Sistema Nacional de Informação, e havia ali uma repressão aos movimentos sociais, aí a gente está entendendo o contexto de ditadura militar, e o movimento negro vai fazer uma organização, uma manifestação lá em São Paulo, e aí dali, daquele movimento, nasce, né, o Movimento Negro Unificado, MNU. E o que acontece? Nós já tínhamos mulheres, né, como Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, mulheres que, quem é do movimento negro ou as mulheres que militam, né, conhece um pouco a história de mobilização dessas mulheres, mas que elas são anônimas diante da sociedade. A gente tem a contribuição importantíssima de Beatriz Nascimento, quando ela leva para a academia essa luta de Aquatune, discutindo a organização quilombola na Faculdade de Comunicação da UFRJ. E, mais uma vez, nós temos uma liderança assassinada, no caso, a Beatriz Nascimento, ela foi morta lá no Sujinho, né, naquele boteco Pé Sujo que tem lá que seu Manel não nos ouça, ninguém pode mostrar essa gravação aí do seu Manel, que eu estou chamando o boteco dele de Pé Sujo, mas é verdade. E Beatriz Nascimento está lá quando ela vê um homem agredindo a uma mulher, né, Beatriz Nascimento negra, e o homem agredindo uma mulher branca. E Beatriz Nascimento, ela luta por essa mulher, olha, ela se mete, que ela era muito, né, topetuda, e ela fala, não deixa ele falar com você assim não, você tem que se valorizar, e briga, e vai, e o homem acaba brigando com ela, e ela briga, né, em discussão, um bate-boca com ele. O homem sai andando, né, volta uns 15 minutos depois de bicicleta e atira no peito de Beatriz Nascimento, e ela morre, né, ali no Sujinho, defendendo e reivindicando, né, esse direito das mulheres, direito de não ser violentada. E aí, eu penso que a minha fala, né, e complementando um pouco do que a companheira Malu já disse, eu penso que vai no sentido da gente entender
qual é a necessidade de existir movimentos, né, movimento negro ou movimentos negros, movimento de mulheres, e a companheira Malu também já fez alguma dessas indagações. Qual é a necessidade da gente ter essas organizações ainda hoje presentes, né? E aí, pessoal, é interessante a gente pensar também a questão das cotas. As cotas, ela suscitou um debate sobre a questão do negro na sociedade brasileira. E apesar de eu ser favorável à política de cotas, eu não acho que a política de cotas ela vai resolver o problema da questão racial, porque a gente entende que o racismo está na base fundante da sociedade, né? Ele é estrutural e, ele, portanto, ele é necessário à manutenção da ordem capitalista, né? Entendendo o racismo como uma ideologia que tem várias vertentes, né? Social, política, econômica, cultural, né? E aí, de que forma que o racismo ele contribui para a manutenção da ordem capitalista? De que forma que a subjugação, né, e a superioridade de uma raça pela outra contribui para a manutenção da ordem vigente? Eu acho que essa é um pouco da reflexão que a gente pode deixar aí para vocês e depois voltar para o debate. A gente pode contribuir um pouco nesse sentido. E entendendo também, né, quando Marx ele escreve, quando ele está junto com Engels desenvolvendo está desenvolvendo a teoria sobre o modo de produção capitalista, sobre a contradição capital-trabalho, já, né, aqui no Brasil, em 1850, a Inglaterra já havia decretado o fim da escravidão, o fim do tráfico negreiro. A gente sabe que a sociedade, que a escravidão, ela é também fundante da sociedade como um todo, né? Não dá para a gente ficar aqui, não estou falando da escravidão lá da época de antes de, sei lá, 200 anos antes de Cristo, como já acontecia no Egito e tal. Não é isso. A gente está trazendo um pouco mais para cá, a partir desse modo mesmo de produção capitalista. E é uma coisa interessante, porque Marx, né, em 1850, o tráfico de escravos já tinha sido proibido pela Inglaterra. Aqui no Brasil isso acontece um pouco mais tarde, né, 1888. E é interessante que, com toda essa ebulição que a sociedade vinha passando e se transformando, nós não temos aí um dos nossos grandes teóricos, né, o Marx, a análise sobre esse processo de escravidão. E até eu vinha conversando um pouco isso com o companheiro Felipe, que Marx ele pregava, né, o que Marx deixou para a gente aí como um legado, é essa ideia da totalidade, né, da busca pela totalidade, de uma emancipação humana pela totalidade. Mas, né, o seu companheiro está dizendo que a África é o continente das trevas. Nós temos aí o livro do Carlos Moore sobre questão racial e marxismo, né, e ele mostra para a gente em várias passagens do Capital, né, que Marx ele chama o continente africano como o continente das trevas, e ele até justificava, né, a escravidão como sendo necessário para a evolução do continente africano. Então também é uma coisa aí para a gente poder pensar, porque durante muito tempo esse debate sobre a questão étnico-racial ela foi vista como algo que fragmentava a luta de classes. E até eu vinha conversando também isso com o companheiro Felipe, mais a Kênia e a Fran, né? Uma viagem muito agradável, diga-se por sinal, foi uma viagem muito gostosa, bem produtiva, uma viagem muito tranquila, a vinda de Ouro Preto até aqui, de Mariana até aqui, de sexta para sábado. E aí, por que a gente fragmenta a luta de classe? Por que o gênero, por que a questão LGBT, por que a questão étnico-racial ela fragmenta a luta de classe? Quando nós reivindicamos essas bandeiras, quando nós levantamos essas bandeiras, nós deixamos de ser classe trabalhadora? O que vocês acham? A gente deixa de ser classe trabalhadora porque a gente levanta essas bandeiras? Né? E aí é uma coisa interessante, porque ao se pensar, né, essa ideia de totalidade, a emancipação humana, né, com essa ideia de totalidade, de que somos todos iguais, né,
eu penso que durante muito tempo a questão étnico-racial, assim como a questão de gênero, né, e a gente vê muito isso aqui na nossa categoria de assistentes sociais. Eu estava há pouco tempo lendo o livro da Elaine Bering sobre políticas sociais e fundamentos, né, e fundamentos históricos, né? E é interessante que ela fala sobre o processo de colonização, mas em nenhum momento ela cita a escravidão, fazendo parte desse processo, né? Ela cita o processo de colonização, mas não cita a escravidão. E é fundamental para nós entendermos a dinâmica da sociedade hoje, principalmente, sobretudo, a sociedade brasileira, que tem a sua fundação sobre os marcos da escravidão, e por conta disso, né, nós temos aí uma grande fragmentação identitária da população negra. Negros que não se reconhecem como negros, né? Até há pouco tempo eu estava conversando com uma amiga que ela falou: mas amiga, você falou que eu sou negra, eu não tenho inclusive o direito de ser negra. Porque lá, quando o censo bateu na minha porta, o censitário bateu na minha porta e eu disse que era negra, ele insistiu comigo e falou que não, que eu era parda. E ele ia colocar lá na minha ficha que eu era parda, e eu não quis ser parda, eu quero ser negra. Falei, então, e como que essa ideologia está presente na nossa vida, né? E até dei exemplo lá já com os meus alunos lá na UFOP, como é muito comum a gente falar: hoje o meu humor está negro, né? A ovelha negra da família, o lado negro da coisa, a coisa está preta, né? Como a gente usa a vala negra, a lama negra, como a gente reforça no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Essas falas, 3 minutos, tá, pessoal? Só avisando para vocês aí que só me restam 3 minutos. E aí, de como que a gente, no nosso dia a dia, a gente reforça essa ideologia racista, essa ideologia machista, homofóbica, né? Quando a gente vira para o menino, né? Ah, para de chorar, você tá igual um viadinho, você tá igual uma mulherzinha. Como que a gente reforça essas agressões e essas violências que está aí dentro dessa dinâmica societária, essa dinâmica social da qual nós participamos hoje? E de como que esse desafio para nós, ele se torna muito maior, porque primeiro, né, no caso aí do negro, primeiro, e também no caso da mulher, né, primeiro você tem que se reconhecer negro. E para se reconhecer negro, né, tornar-se negro, como diria a Neuza Souza Santos, você precisa abrir mão, né? Você precisa estar disposto a desconstruir tudo que te foi construído até ali, que você é feio, né? Você não se vê representado nas telenovelas, ou quando você se vê como escrava, como empregada, né? Como faxineiro, como bêbado. E aí você primeiro tem que ter esse processo de se tornar negro, que é um processo super dolorido. Eu comparo o processo de se tornar negro com a ostra. Eu não sei se vocês sabem como é que a ostra nasce, por que a ostra ela é a pérola, vamos assim dizer, como é que a pérola nasce, né? A pérola, para que ela nasça, a ostra primeiro, ela sente muita dor. O processo de gerar a ostra, ela sente muita dor, porque ela vai cristalizando, né? Uma massa que a ostra vai produzindo, até gerar aquela pérola, aquela bolinha que a gente vê hoje, que é caríssima, que, né? A gente aqui, eu nem sei se assistente social um dia vai conseguir ter alguma coisa de pérola na vida. Mas é interessante também até pensar isso no modo de produção capitalista, né? E aí é um processo muito dolorido. Ela tem que cristalizar tudo aquilo para depois externalizar, para depois pôr para fora. E o processo de tornar negro, eu comparo um pouco a isso, sabe? Esse processo de você ir aos pouquinhos, sabe? Cristalizando referências positivas aonde na sociedade que você vive não existem referências positivas sobre a questão do negro, sobre ser negro. E aí quando você finalmente consegue se cristalizar e consegue gerar a sua pérola negra, você consegue ser negro, se tornar negro, né? Você tem toda uma sociedade que fica ali o tempo todo lá. Mas não diz que você é negro, não. Por quê? Você não é tão negro assim, né? Como se alguém fosse mais negro, menos negro. Eu falo que tem os negros pouca tinta, né? Aqueles lá que o anjo pintou só uma vez e botou para descer e tal, né? Tem os afrobeges aí, como eu costumo chamar, já estou finalizando, tá? E aí a gente tem os afrobeges, o pouca tinta, mas que é negro. E olhando, né, lá desde 1960, naquele congresso super famoso lá que houve, se eu não me engano, na Alemanha, né, aonde chegou-se à conclusão que a África é o berço da humanidade. Então, meu caro, minha cara, por mais alvo, por mais albino que você seja, você não tem só um pé na África, você tem todo o
aconteceu na África, e eu encerro a minha participação por aqui, levando a continuação do debate.